Hora de falar sobre o São Paulo com notícia ruim. Nesse domingo, o Tricolor divulgou o boletim médico em relação ao Oscar, que havia saído do jogo contra o Corinthians sentindo muitas dores nas costas. Foi direto para o hospital e dá para dizer que o período de recuperação do Oscar pode chegar até a 2 meses. Dá uma olhada no que disse o São Paulo através da sua nota. O atleta Oscar sofreu um trauma direto na região lombar após uma queda. Após a avaliação clínica e exame de imagem, foi diagnosticada a fratura nos processos transversos de 3 vértebras lombares, L1, L2 e L3. O quadro é estável, sem sinais de comprometimento neurológico. O tratamento será conservador, com foco em controle da dor, repouso relativo e reabilitação progressiva. O tempo estimado para o retorno às atividades varia entre 4 e 8 semanas. Importante lembrar que os 3 jogadores mais caros do elenco do São Paulo não estão à disposição de Hernan Crespo. Caleri só volta a jogar no ano que vem. Lucas Moura sofre com dores no joelho desde o primeiro semestre e agora mais esse problema com o Oscar. Hora de falar sobre o São Paulo. Você já sabe que o Morumbi é a segunda maior fonte de receita do Tricolor, certo? Contei para vocês alguns dias atrás que na temporada passada foram 170 milhões de reais a partir do estádio. Isso equivale a 25% do faturamento total do Tricolor. Esses 170 milhões são graças a shows, eventos, sócio-torcedor e bilheteria. Pois bem, o São Paulo vai garantir ainda mais dinheiro com o seu estádio em realização de shows depois de um novo acordo com a Live Nation, a responsável por levar os principais shows do mundo para o estádio Tricolor. A partir de agora, além de ganhar uma renda fixa por cada show, o São Paulo terá direito a R$ 20 por cada ingresso vendido. Isso significa que um show para 80 mil pessoas vai acrescer em mais ou menos 1.600.000 a receita Tricolor. O São Paulo faturava num show grande, com estádio lotado, cerca de 2.900.000 reais. A expectativa é de que a partir de agora, cada show arrecade ou garanta ao São Paulo 4,5 milhões de reais. O Tricolor tem 5 shows garantidos daqui até dezembro. São 2 apresentações do Oasis, uma do Linkin Park, uma da Dua Lipa e mais um do Imagine Dragon. Dessa maneira, com os 5 shows, a expectativa do São Paulo é de faturar cerca de 22 milhões de reais, bastante dinheiro. Essa grana, por exemplo, é suficiente e sobra para pagar um mês inteiro da folha salarial Tricolor. São Paulo que ainda negocia mais um ou outro show para esse ano, mas o calendário bastante complicado de jogos atrapalha. Tricolor que tem sido procurado para marcação de shows até 2027. Agora de notícia exclusiva sobre o São Paulo de Luciano, autor dos 2 gols na vitória contra o Corinthians na noite desse sábado no Morumbi. Luciano correu enorme risco de deixar o Tricolor durante a pausa para a Copa do Mundo de Clubes. É que São Paulo e Santos conversaram sobre a possibilidade de uma troca entre o Luciano e o Guilherme, atacante que andava embaixo na Vila Belmiro. Essa negociação foi tocada pelo Departamento de Futebol do São Paulo. Na última hora, quando os clubes avançavam para essa troca, o presidente Júlio Casares recuou e desistiu do acordo por entender que o Luciano ainda teria bastante utilidade com a camisa são paulina. A volta da Copa do Mundo de Clubes reafirma essa impressão. Luciano deu 2 passes para os gols do empate em 2-2 contra o Red Bull Bragantino em Bragança e foi o autor dos 2 gols que deram um pouco mais de tranquilidade para o São Paulo após a vitória contra o Corinthians. Tricolor que conseguiu saltar na tabela de classificação e se afastar um pouco da zona do rebaixamento, nesse momento 13º colocado com 16 pontos conquistados. Só para completar sobre o Luciano, 31 partidas, 10 gols e 5 assistências, enquanto os 3 jogadores mais caros do elenco, Lucas Moura, 1.800.000 por mês, Oscar, 1,5 milhão de reais por mês e Caleri, 1.300.000 reais mensais. Desfalcam o time para servir o departamento de médico. É o Luciano quem tem salvado a pele do Tricolor. O Oscar foi o único entre esses 3 que começou a partida, mas com 14 minutos foi substituído por conta de uma queda muito forte. Ele acabou sofrendo uma lesão no quadril e foi parar no hospital. Ninguém sabe ao certo a gravidade da lesão. Para arrematar de vez em relação ao São Paulo, Tricolor que não vencia no Brasileiro há 5 jogos, 4 derrotas e 1 empate. E nesse momento o São Paulo respira um pouco mais aliviado. Bora falar agora sobre o São Paulo, para te trazer novidades sobre Lucas Ferreira. O Matheus Alves foi vendido com o CSKA e embarcou na noite dessa quinta-feira rumo à Rússia, negócio de 6 milhões de euros. E a grande pergunta que fica para o torcedor do São Paulo agora é: e o Lucas Ferreira? Corre o risco de também ser negociado? Posso assegurar que nesse momento existem sondagens, mas 0 proposta oficial.
Existe a expectativa por parte do staff do jogador que ao fim da Copa do Mundo de Clubes o mercado na Europa comece a se aquecer e possam pintar ofertas para o atacante. Lucas Ferreira, que chegou a ser alvo de um clube da Alemanha e o Krasnodar da Rússia, enquanto discutia a renovação do seu contrato com o São Paulo. O contrato foi prorrogado, o aumento salarial garantiu também novas multas rescisórias e a partir daí o São Paulo se sente bem mais confortável para manter o atleta. A ideia do presidente Júlio Casares não é negociar o Lucas Ferreira nessa janela. Ele entende que se continuar no clube, o Lucas pode se valorizar e ser vendido daqui a 1 ano ou 6 meses por cifras bem superiores. Mas, diante da dificuldade financeira do São Paulo, se a proposta for boa, pode haver negócio. Só para lembrar também que o São Paulo já fez 4 negociações nessa janela de transferências ou perdeu 4 atletas, né? O Matheus Alves negociado com o CSKA, o Igor Vinícius liberado para jogar no Santos, o Liseiro que não teve seu contrato renovado e o Juan Tressoldi que foi devolvido para o Sassuolo. Preciso falar agora sobre o São Paulo e por consequência de Beraldo, zagueiro revelado na base do tricolor e que pertence ao PSG. Você vai lembrar que depois da derrota humilhante do PSG para o Chelsea, na final da Copa do Mundo de Clubes, o Beraldo anunciou sua intenção de deixar o clube francês. Tudo porque ele entende que precisa de mais minutos. E disputando a posição com Pátio e Marquinhos, vai sobrar menos tempo para ele jogar. O PSG disse que concorda com a saída dele desde que quem quiser contratá-lo pague pelo menos 30 milhões de euros. A gente está falando de algo na casa dos 195 milhões de reais. E aí o São Paulino se pergunta: o tricolor ficou com algum percentual de uma venda futura? E a resposta é não. São Paulo tem direito a 3% de qualquer negociação envolvendo o Beraldo até o fim da carreira dele pelo mecanismo de solidariedade, que é aquela cláusula criada pela FIFA para beneficiar clubes formadores. 3% de 30 milhões de euros e a gente está falando de 900 mil euros ou 6 milhões de reais, que não mudam a condição financeira do São Paulo, mas qualquer dinheiro é super bem-vindo, especialmente no momento de crise financeira do tricolor. Contei para vocês na manhã dessa quarta-feira que o São Paulo fechou o primeiro semestre com déficit, prejuízo de algo na casa dos 32 milhões de reais. É bem verdade que a projeção no início da temporada era de que nos 6 primeiros meses do ano o São Paulo fechasse com 46 milhões de reais de prejuízo, ou seja, São Paulo conseguiu ficar 14 milhões de reais melhor do que aquilo que havia sido estimado. Agora de falar sobre indicações de Hernan Crespo ao São Paulo. Técnico argentino recém-contratado, já passou uma lista de jogadores com quem gostaria de atuar para as 3 funções que o São Paulo busca. São 2 atacantes de lado de campo, um para cada lado, além de um meio-campista. As indicações do Crespo não tiveram nomes revelados, mas dá para dizer que há jogadores da Argentina, que ele conhece há bastante tempo, e também do Oriente Médio, onde o Crespo esteve recentemente. Ele chegou a ser campeão do Al Ain, campeão da Champions Asiática, batendo ao Nasser e ao Hilal, 2 dos clubes mais ricos do mundo. Importante contar que o Crespo já foi avisado também de que não é porque ele indicou esses jogadores que eles serão contratados. A ideia é tentar chegar a um meio termo. São Paulo também sugeriu nomes que tiveram a aprovação do Crespo. As negociações estão acontecendo, nada muito perto de fechar. Estou tentando descobrir nomes e assim que descobrir conto para vocês. Só para completar mais 2 novidades importantes sobre o São Paulo, o tricolor não busca zagueiro, pelo menos até agora, mesmo com a saída do Juan Tressoldi. A ideia é que o Ferrarese, que atuava como lateral direito, passe a atuar como zagueiro. Dessa maneira, o São Paulo entende que talvez não exista a necessidade da contratação de um defensor. Sobre a lateral direita, o São Paulo perdeu o Igor Vinícius, negociado com o Santos, e não tem Mike, contundido. Até por isso, muita gente imaginou que o Ângelo, lateral direito de 16 anos de idade, e que já está vendido para o Strasbourg da França, que esse jogador seria promovido ao time principal. Até porque, no contrato de venda com o Strasbourg, há um bônus de 2 milhões de euros quando ele completar 2 minutos em campo pelo São Paulo. Mas o tricolor não tem planos de subir o Ângelo por agora. A tendência é que o Igor Felisberto, que também veio da base, seja o reserva imediato do Cédric Soares. Bora falar agora sobre o bônus que o São Paulo terá direito na venda do lateral direito Ângelo. Negócio que a gente já havia contado para vocês há alguns dias, agora é oficial. O Ângelo, de 16 anos, está vendido para o Strasbourg, da França. Mas ele se muda para o futebol francês apenas depois de completar 18 anos. Isso acontece em outubro do ano que vem. Então, na verdade, o Ângelo vai jogar na França somente a partir de janeiro de 2027. Até lá, o grande objetivo do São Paulo é conseguir fazer com que esse atleta dispute pelo menos 2.000 minutos no time de cima.
Isso porque há um bônus previsto no valor de 2 milhões de euros garantidos ao São Paulo, caso ele bata essa meta. O negócio entre São Paulo e Estrasburgo foi fechado em 5 milhões de euros fixos. Essa grana vai ser paga em 2 parcelas, a primeira delas nos próximos dias, a segunda em breve. E o São Paulo também tem direito a 12,5% do valor de uma venda futura. Além disso, tem essa questão do bônus de 2 milhões de euros que está previsto assim que o atleta conseguir 2.000 minutos no time de cima. Fui fazer as contas, esse número equivale a 23 partidas como titular, jogando os 90 minutos. Não dá para imaginar que o Ângelo será protagonista do time de cima por agora, embora já tenha espaço importante no sub-20 e convocado com frequência para a seleção brasileira sub-17. Mas também pelo fato de o Igor Vinícius ter sido negociado com o Santos e o Mike estar machucado, a gente pode até começar a ver o Ângelo aparecendo no time de cima como reserva imediato do Cédric Soares. Pergunta que eu deixo para você: você conhece o Ângelo? Diante dessa possibilidade de faturar 2 milhões de euros com bônus em caso de utilização em 2.000 minutos, você começaria a colocar esse menino para jogar? Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.